Boruto é preso pelo Kawaki. Kashinkoji ganha os poderes de um deus, e o multiverso chega com tudo em Boruto. Quer saber todos os segredos do capítulo 13 de Boruto Tiro do Vortex? Então vem comigo. O capítulo começa com o Jura preparando mais um ataque e lamentando que o Boruto tinha muito potencial, mas que ele precisava acabar com ele ali. Só que antes dele disparar mais uma rajada de laser, a cabeça do Bug Banguela aparece por uma marca de garra no peito dele. E olha só, aqui descobrimos finalmente o nome dele, porque o Jura chama ele de Mamushi, perguntando o que tinha acontecido. Mamushi fala que a Matsuri tinha voltado da sua investigação e tinha descoberto que o Boruto tinha um aliado, um detalhe que eu já tinha falado aqui no canal há muito tempo, quando disse que a Matsuri e o Bug não apareceram em Konoha justamente porque eles estavam em outra missão. E isso se confirmou aqui nesse capítulo. Jura fala que as informações sobre o espírito espinhoso só podiam ter vindo desse informante. E aqui fica claro que esses vilões agora vão focar toda a sua atenção na fonte do Boruto. Então Kashinkoji que se cuide. Só que pensando bem, o clone do Jiraiya pode ser apenas um teste de ferro, porque eu ainda acho que o cara que tá por trás dele é na verdade o Amado, que como sabemos é PhD em Otsutsukolojia. Jura fala que os seus inimigos de Konoha eram formidáveis, mas que ele precisava ir por causa do risco de que o espírito espinhoso do Hidari apodrecesse, ou seja, o vilão natural da Sarada vai voltar. Jura ainda fala que parecia que os céus queriam que o Boruto vivesse. Será que o Jura agora é religioso depois de ler tantos livros e agora vai virar uma espécie de Hidan 2.0? Já comenta o que você acha. Boruto aparece bem detonado, e aí que ele começa a lembrar do passado. No flashback, o filho do Naruto está fugindo de alguns ninjas, provavelmente da Vila da Areia, que estavam perseguindo ele. Só que a situação não parece nada boa, porque ele já se encontra cansado e encurralado. A sorte dele é que o sapinho do Kashinkoji acha ele e oferece ajuda. O sapo fala que ele tinha pelo menos 20 ninjas de elite, que eles não conseguiriam sair dali sem acabar com alguns inocentes, mas ele tinha uma solução. Saudades da época que o Sasuke conseguia derrubar 1000 inimigos sem tirar a vida de nenhum deles. Boruto puxa sua katana para o sapo, mas o bicho fala que não era inimigo, porque caso contrário, ele já teria chamado reforços, e não ficaria de bobeira conversando com ele. A voz vinda do sapo fala que eles precisavam sair dali o quanto antes, e só depois ele iria responder suas perguntas. Então ele deveria colocar sua mão nas costas do sapo para sair dali, independente se tivesse medo de bichos da sua espécie. Isso pode parecer zoação, mas isso não passa de uma alfinetada no Boruto, já que ele escolheu fazer um contrato com as cobras, ao invés de passar a invocar sapos, como seu pai, avô e como Jiraiya. Boruto é teletransportado para um lugar através do jutsu de invocação reversa, que resulta naquela página de vazamento, que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre. Ao ver o Boruto, Kashinkoji explica que aquele era um esconderijo abandonado do Orochimaru, que ficava na fronteira do País do Vento, e guarda essa informação que eu vou voltar nela daqui a pouco. O clone do Jiraiya fala que Boruto podia relaxar, pois a entrada do esconderijo estava disfarçada com Genjutsu, então eles estavam seguros ali. Só que isso não faz muito sentido, já que o Jiraiya era péssimo no Genjutsu, e como sabemos, o Kashinkoji é sua cópia perfeita, que possui todas as suas habilidades, portanto também deveria ter as suas fraquezas. Mas por outro lado, o Amado pode ter corrigido essas falhas, já que é dever de um cientista fazer de suas criações símbolo da evolução e perfeição. A prova disso é que o Kashinkoji não tem o mesmo gosto em observar mulheres por onde passa, como o Hirosen tinha. Mas se eu fosse o Kashinkoji, usaria um daqueles jutsus da Akatsuki, que protegeu seus esconderijos, porque esses sim eram bem eficientes. Kashinkoji fala que aquele sapo que esteve falando com o Boruto todo esse tempo, apesar de ser idêntico a um sapo vivo, na verdade é artificial. Isso é mais um indício de que o Amado ainda está de conluio com o clone do Jiraiya, já que o sábio não conseguiria manter toda essa tecnologia sem a ajuda do cientista, levando em consideração que todas as suas invocações são ferramentas ninjas, o que faz todo sentido, já que na luta contra o Jigen, o chifrudo conseguiu encolher aquele sapo que estava transmitindo a luta para Konoha, e como sabemos, o Sukuna Hikuna não pode encolher coisas orgânicas. Boruto pergunta quem era aquele cara, e Kashinkoji coloca sua máscara quebrada de volta no rosto, fazendo com que o filho do Naruto relembre que ele era aquele membro da cara. Koji explica que é um humano criado artificialmente por Amado Sanzu, enquanto Boruto relembra que Koji era aquele cara que tinha dado cabo do Ao, aquele que deu um sacode no Konohamaru, e o mesmo que enganou Kakashi em Konoha. Lembrando que no caso do Ao, o Boruto teria sido esmagado se não fosse o jutsu de água dele. Mas assim é Naruto, né? O inimigo de hoje pode ser o aliado de amanhã. Kashinkoji pede que o Boruto lhe confirme se ele era mesmo um Boruto Uzumaki, filho de Naruto Uzumaki, o que significa que ele também foi afetado pelo Shinjutsu da Eira. Mas assim como o Amado e Shikamaru, ele também conseguiu despertar. Kashinkoji fala que as suas memórias diziam que aquele era Boruto, o receptáculo de Ishiki Otsutsuki, e é aquele que ele e o Amado tinham ajudado a escapar da cara. Boruto diz que aquilo era por causa da onipotência, enquanto Kashinkoji fala que não sabia muito sobre aquele poder, mas sabia que ele tinha sido expulso da vila no mesmo dia em que as memórias de todos tinham sido alteradas. Mas se o clone do Jiraiya foi afetado pela onipotência, por que ele estava ajudando o Boruto? Koji faz questão de explicar que ele foi afetado sim pelo Shinjutsu, mas ele já sabia que as memórias de todos seriam trocadas, pois ele viu as probabilidades que isso teria de acontecer, e é por isso que ele está questionando aqui a realidade que está na cabeça dele. Como assim? Kashinkoji pede desculpas por antes, mas fala que naquela época ele não poderia questionar a missão dada pelo Ishiki, senão ele desconfiaria das suas
intenções. Koji fala que entendia o peso de uma missão como essa, pois também era um shinobi. E na hora, eu só lembrei do Itachi. Boruto fala que não conseguir provar a própria inocência era frustrante, mesmo já fazendo um tempão. E eu no lugar dele jamais perdoaria o Kawaki por isso. Mas parece que o Boruto pegou a mesma doença que o Naruto. Koji fala que o seu objetivo primário sempre foi impedir que a árvore divina se concretizasse nesse planeta. E é por isso que ele aceitou desgastar o receptáculo do Ishiki, obrigando ele a sair do Jigen. A partir do momento em que essa missão foi completada, ele estava feliz em se tornar um sacrifício, deixando o resto com o Naruto. Só que antes que o Ishiki pudesse acabar com ele, o Koji teve um vislumbre do futuro, com várias cenas bem claras do que viria a acontecer, incluindo o modo Baryo do Naruto, a derrota do Ishiki, a traição do Kawaki, o banimento do Boruto, dentre outras coisas. Por fim, ele viu 5 seres misteriosos, que hoje conhecemos como Shinjus, que como sabemos, são o resultado das modificações do Koji com o chakra do 10 caudas. Só que na visão já aparecem 5, e não 4 vilões, como tinha sido apresentado antes. E esse quinto lembra muito o Naruto, mas segura aí que eu vou explicar isso em outro vídeo. Com essas visões, o Kashinkoji percebe que o plano da árvore divina não pararia apenas no Ishiki, porque esses novos vilões tomariam a sua vontade e completariam o plano, como mostra sua última visão. Koji fala que foi por causa disso que ele decidiu viver, para parar esse plano, e foi por isso que ele escapou do Ishiki naquele momento, com o mesmo jutsu que ele usou aqui para trazer o Boruto de volta. Olha a importância desse jutsu aqui em Boruto. Depois disso, Koji fala que foi confirmando cada cena que ele tinha visto com a realidade, porque pra mim é uma mentirada por si só, porque na maioria desses acontecimentos ele não estava lá. O fato é que ele diz que usou os fatos para confirmar tudo e aprimorar ainda mais a sua habilidade, mas a bomba mesmo vem depois, porque ele fala, ao ser questionado pelo Boruto, que aquele poder de vidência, segura essa, veio de Shibai Otsutsuki. Caso você não lembre, esse personagem foi mencionado pelo Amado lá atrás, um Otsutsuki tão antigo e que devorou tantos planetas que acumulou diversos poderes Shinjus ao longo das eras. E como sabemos, o Amado teve acesso ao corpo desse ser, conseguindo transferir esses poderes para outros personagens como a Eida, Daemon e Koji. O que a gente não sabia é que ele tinha transferido também essas células para o Kashinkoji, Boro e para a Delta, para que eles também despertassem poderes do Shibai. Porém, nenhum dos três manifestou nada, até que o Kashinkoji foi colocado em uma situação de risco de vida, desbloqueando esse poder lá na luta contra o Jigen. E aqui eu quero falar de 3 detalhes interessantes. O primeiro é que por ter essas células, a Delta ainda pode vir a despertar algum poder único do Shibai em algum momento. O segundo é que o Amado pode ter transplantado as mesmas células para ele mesmo, para ajudar a completar o seu objetivo de salvar sua filha Akebi, pois não tem sentido nenhum ele não ter feito isso, e a partir daí ter escondido esse poder, a fim de sempre ser subestimado como alguém fraco. E por último, mas não menos importante, o Kashinkoji fala que o Shibai tinha inúmeros poderes Shinjus, ou seja, é bem capaz do Amado ainda ter posse dessas células, e essa inclusive seja a forma como ele vai tornar o Kawaki ainda mais forte, nivelando seus poderes com o do Boruto. Koji fala que o poder dado a ele se chama Jippou, ou na tradução oficial, 10 direções, que permite que ele veja todos os futuros possíveis. O sábio explica que o futuro não é uma linha reta, mas sim uma rua cheia de esquinas, e às vezes, certa trama acaba em uma dessas esquinas. Ou seja, esse conceito de multiverso apresentado aqui em Boruto é bem diferente, por exemplo, do multiverso de bolhas que eu expliquei recentemente em um vídeo de One Punch Man, mas é um pouco parecido com o multiverso do UCM, apresentado em Loki, antes deles estabelecerem o conceito de âncora. Em outras palavras, o futuro em Boruto não é o mesmo de Game of Thrones, onde ele já estava escrito e não podia ser mudado. Aqui, ele é um conjunto de possibilidades, que pode ou não acontecer, de acordo com as ações das pessoas envolvidas. E agora o Kashinkoji tem acesso a todos esses futuros. Inclusive ele fala que em um deles, o Boruto foi vencido, o Kawaki foi tomado por Ishiki e o planeta pereceu. Em outro, o Kawaki deu cabo não só do Boruto, como da Sarada também, que entrou na frente dele para salvá-lo. É por isso que eu não entendo esse lance do Boruto querer tanto salvar o Kawaki, mesmo com o filhote de chifrudo querendo dar cabo dele a todo momento. O fato é que essa evidência do Koji é uma baita vantagem. Koji também fala que em outra realidade a onipotência não aconteceu, porque o Kawaki deu cabo do Boruto antes, mas isso fez com que ele fosse derrotado pelo Koji, servindo como alimento para a criação da árvore divina. Só acho engraçado que em nenhum futuro alternativo Koji menciona que o Momoshiki tomou o corpo do Boruto e tocou o terror, ou seja, a principal motivação do Kawaki para fazer o que fez é na verdade uma coisa que nunca vai acontecer. Acredito que o Koji deve explicar isso ao filhote de chifrudo, para que ele finalmente entenda e lute de novo ao lado do Boruto contra esses novos vilões. Boruto fala que aquilo tudo era insano, mas levando em consideração que o Koji era um dos poucos que acreditava na onipotência, não tinha por que não acreditar nele. Mas Boruto acaba perguntando uma coisa que eu no lugar dele também perguntaria, que é se as coisas vão acontecer mesmo, independente da vontade deles, do que adiantava ver o futuro. Mas o Koji responde na lata que não tinha nada melhor do que ter informação daquilo que iria acontecer, e isso faz muito sentido. Basta fazer um paralelo com o mundo real, onde a informação é a moeda mais valiosa que existe. O bacana é que o Kashinkoji não só fala que a informação é tudo, como ele prova, porque ele fala que pode ensinar ao Boruto todas as técnicas que ele aprenderia no futuro. Surpreso, o Boruto fala que aquilo era incrível, mas pergunta se isso não embolaria o futuro de algum jeito. O clone do Jiraiya fala que não, porque isso já seria uma coisa que ele aprenderia de qualquer jeito, que me fez lembrar muito o conceito de viagem no tempo de Dark, ou seja, não dá mais para saber a origem dos poderes do Boruto aqui, já que ele aprendeu esse jutsu com o conhecimento vindo do futuro. É meio confuso, mas isso eu vou explicar em outro vídeo, por isso já se inscreve e ativa as notificações. Kashinkoji diz que
que vai contar ao Boruto como salvar o Sasuke também. Mas existia algo que o filho do Naruto precisava saber antes, que era sobre o pior dos futuros que ele tinha visto. Koji fala que esse futuro terrível começaria com 10 caudas se libertando do controle do Code e assumindo várias formas humanoides. Cada uma delas teria sua própria consciência individual. Isso é algo tão recorrente que o sábio fala que em quase todas as realidades esses Shinjus aparecem, então é quase impossível que eles possam evitar isso a tempo, sendo que o Code já tinha fundido suas marcas de garra com o Jubi. Koji fala que o mais forte dentre esses seres iria se chamar Jura, e é aí que vem a bomba, porque o sábio fala que na maioria dos futuros, o Boruto tem o seu CPF cancelado por esse líder. Parece que a única coisa que nunca muda nesses futuros é que o Kawaki será devorado e a árvore divina estará completa. Mais um motivo para essa galera tentar convencer o filhote de chifrudo a lutar do lado deles, porque hoje o problema Momoshiki é quase nada comparado com essas ameaças dos Shinjus. Koji diz que a missão dele era evitar que aquele futuro acontecesse, que por isso queria a ajuda do Boruto. O problema é que só em revelar essas coisas para o filho do Hokage, isso já pode causar uma mudança significativa no futuro. Agora vem a parte que eu considero mais ruim do capítulo, porque o Boruto fala que independente dos planos deles, ele só não vai concordar em acabar com o Kawaki, pois a sua missão era mudar a percepção que o filhote de chifrudo tinha sobre ele. Olha a baboseira. E se eu tivesse uma coisa para reclamar desse capítulo, seria isso: a tentativa do Kishimoto de transformar Boruto e Kawaki nos novos Naruto e Sasuke. A parte da hora foi que o Boruto pega a sua bandana e aceita a missão, dizendo que vai acabar com o Code, o 10 Caldas e qualquer vilão que ameaça a Terra, que foi top demais. A cena pula para o presente, com o Boruto gravemente ferido, sendo segurado pela Sumire, enquanto Konohamaru olha os ferimentos da Sarada. Sarutobi fala que o osso da Sarada não tinha sido atingido, mas os nervos ao redor estavam danificados. É engraçado que eu não lembro do Konohamaru ter Byakugan, então como ele conseguiu ver isso? Não faz sentido. Himawari acorda e corre para curar Sarada, surpreendendo todo mundo ali, incluindo Kawaki, que ordena que ela não corra para curar o Boruto. Tá vendo aí a atitude do filho da mãe? Sumire e Sarada pedem para que Himawari cure o Boruto, mas o Kawaki fala que antes que isso acontecesse, eles precisavam garantir que ele não fugisse. Então enquanto Konohamaru coloca as algemas nele, o filhote de chifrudo pega o sapo em sua gola, destruindo ele logo em seguida, e descobrindo que Kashinkoji era quem estava ajudando o Boruto esse tempo todo. Então muito provavelmente, depois daí, o Kawaki vai atrás do Amado para que ele esclareça por que o Koji vem ajudando o Boruto, nessa busca incansável dele de destruir a vida do irmão. Konohamaru explica que aquelas eram algemas especiais, criadas pelo Amado, que neutralizavam o uso do chakra, mas que ele não se preocupasse, pois seria tratado com a maior catilogência possível, já que ele tinha ajudado eles antes. Olha aí a maré virando. Konohamaru pega a espada de Boruto e pede para que o Hokage vá até a área de contenção, onde eles iriam, para que eles possam extrair as informações que o filho do Naruto tem. Caraca, será que veremos o Ibiki outra vez? Seria incrível. Kawaki não chega a falar sobre o sapo do Kashinkoji para o Konohamaru, enquanto do outro lado, o sábio fala que as coisas tinham ficado complicadas. Será que veremos o Koji em Konoha tentando resgatar o Boruto no próximo capítulo? Seria bem interessante. Na página seguinte, vemos Jura em outra dimensão, colocando o espírito espinhoso em cima daquela caixa preta, onde eu acredito que tem o que sobrou daquele mini Jubi, e assim ele acaba restaurando o Hidari. Ou seja, além desses caras serem super fortes e se regenerarem instantaneamente, eles ainda podem ser trazidos de volta, mesmo depois de serem derrotados. É a apelação máxima mesmo. Jura pergunta se estava tudo bem com o Hidari, meio que confirmando se ele continuava com a mesma consciência de antes, e tudo indica que sim. Matsuri se aproxima e pergunta se o novo fruto já não estaria pronto. Daí é mostrado um novo espírito espinhoso na árvore ali perto, ou seja, tudo indica que essa é mais uma vítima dos Shinjus, provavelmente vinda dessa última missão deles no País do Vento. Será que é aquela figura que vimos antes, na visão do Koji? Aguenta aí que eu vou trazer um vídeo só sobre isso aqui no canal. Matsuri fala que estava curiosa para saber que tipo de ser ia nascer dali, mas Jura fala que não ligava, e apenas fala para que ela faça a colheita, pois o fruto já estava pronto. O clone da Moeg faz isso, pegando o fruto e colocando em cima daquela caixa preta, enquanto o Jura fala que eles precisavam escolher um nome para aquele. Mas infelizmente o capítulo termina antes da gente conhecer esse novo personagem, que com certeza vai dar trabalho para o time do Boruto. E você, o que achou do capítulo? Curtiu o vídeo? Então compartilhe ele com todo mundo que gosta de Boruto. Obrigado por ter assistido até aqui e valeu!